Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Ellen, eu sou artesã e nessa aula eu quero ensinar para vocês o tamanho correto das fitas dos cocares. É uma dúvida muito comum para quem está aprendendo, né, para quem está começando a fazer os cocares, qual é o tamanho correto para as fitas do seu cocar, né? Qual é o tamanho que você deve tirar? Eu recebo muito essa pergunta. E primeiro eu quero falar que o cocar ele é composto por vários elementos. Então vamos aqui. Eu tenho esse cocar aqui e na composição, nessa formação desse cocar, eu tenho fitas, eu tenho entrefitas, eu tenho amarrações, eu tenho ornamento, eu tenho decoração. Então o cocar é composto por várias partes. E nessa aula eu quero tratar com vocês especificamente das fitas dos cocares, que é o que faz ele formar, dar esse formato a ele. Mas antes de falar o tamanho correto da fita desses cocares, eu quero falar com vocês sobre o tamanho do cocar. E quando eu falo tamanho, eu tô falando sobre a altura do cocar. Então vamos lá. É uma pergunta muito comum também. Qual é o tamanho do seu cocar? Qual é o tamanho médio do seu cocar? Qual é o tamanho do seu cocar grande? E eu quero dizer uma coisa para vocês. O cocar, ele não tem um tamanho exato e obrigatório, onde eu te diga o tamanho médio é tamanho X, o tamanho grande é tamanho X. Porque veja bem, eu tenho três tamanhos que eu considero, tá? Que é o tamanho pequeno, é o tamanho médio e é o tamanho grande. E às vezes, quando eu tô falando com alguém sobre tamanhos dos meus cocares, do tamanho que eu decidi dos meus cocares, eu falo assim, olha, o meu tamanho médio, ele tem 60 centímetros de altura. Aí a pessoa olha pra mim e fala assim, meu Deus, 60 centímetros? É grande demais, Ellen. Então, tamanho e altura de cocar é muito referente ao que o artista acha sobre tamanho, né, dimensões. Então, entre o tamanho pequeno e o tamanho grande, você pode ter vários tamanhos ali dentro. Então, o que eu considero médio, o que é médio para mim, talvez não é médio para você. Talvez o que é pequeno para mim não é pequeno para você. Entende? Então, em altura, não existe um tamanho obrigatório que eu te diga, esse é o tamanho correto de um cocar, tá bom? Em altura. Só que agora a gente quer falar de fitas, tá? Vamos falar das fitas dos cocares. Primeiro, o que é a fita, né? Fita, olha só, são as estruturas que compõem o cocar. Então, cada estrutura que geralmente ela é colorida e cada uma tem uma cor que forma aquela estrutura do corpo do cocar, cada uma daquela é uma fita. Eu já vou mostrar uma delas para vocês. E a questão, aí é que vem a pergunta. Qual é o tamanho dessas fitas? Como eu faço para construir o corpo do meu cocar? Como que eu faço para dar formato ao meu cocar? E eu quero dizer para vocês que existe dezenas, né, de formatos de cocares. Eu vou deixar aqui 3 formatos só para vocês verem essas fitas de tamanhos diferentes. Vou colocar aqui 3 imagens. Olha só o tamanho dessas fitas. O formato desses cocares, na verdade. Cada formato diferente de cocar tem tamanhos diferentes de fitas. Então, para que eu faça desenhos diferentes, eu tenho medidas diferentes de fitas. Então, eu ensino vários modelos diferentes, ou até ensino minhas alunas como elas calcular ali de uma forma lógica, né, de um pensamento lógico, como elas calculam aqueles formatos, como que elas podem chegar a formatos diferentes. Mas aqui nessa aula eu quero mostrar para vocês como você vai fazer para calcular um tamanho que é um tamanho comum e tradicional, que é o mais comum que as pessoas fazem nos cocares. E que formato é esse? É exatamente esse que está aqui do meu lado. Esse é o formato mais tradicional que você mais vai ver de cocares. Que ele forma esse arco em cima, ele é só isso, forma esse arco em cima e as pontas deles formam camadas ou escadas, né? No caso, degrau, né? Cada um tem um degrau, cada um tem uma altura. Então, esse é o formato mais comum e mais tradicional, né? De desenho de cocar. E eu quero falar com vocês. Às vezes a gente olha pro cocar, né? E pensa assim, para que eu faça essa escada aqui, eu preciso de ter tamanhos diferentes de fitas. E é isso que a gente quer tratar, não é? O tamanho da fita.
Quando a gente olha para ele, logo a gente tem a sensação de que a fita do meio ela é maior, por isso ela chega mais embaixo aqui, ó, nessa região, ela tá mais baixa. E quando vai subindo, cada vez que eu vou subindo uma fita, ela é menor do que a fita de baixo, porque ela vai ficando mais alta. Nessa sensação que a gente tem, não é? Mas a verdade é que não é isso, não é isso. Todas essas fitas, elas têm o mesmo tamanho. Aí você me pergunta mais uma vez, ué, Ellen, todas têm o mesmo tamanho? Tem, todas têm o mesmo tamanho. Ué, então como que eu consigo esse efeito, né? Essa dinâmica de escada, como que a gente consegue ela, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho aqui duas fitas, olha só, vou até mostrar o tamanho delas juntas pra vocês verem que elas têm o mesmo tamanho. Ó. Opa, quase escapuliu. Elas também amassadinhas, mas elas têm o mesmo tamanho, olha. Tá vendo? Ó, esticando ela direitinho. Ó, aqui eu tenho o mesmo tamanho e aqui eu tenho o mesmo tamanho. Tá afastada, mas tá dando pra ver que elas têm o mesmo tamanho, a mesma dimensão. Tá vendo? A mesma dimensão. Então, vamos lá. Na lógica que a de cima tem que ser menor para ela ficar com a ponta mais alta, a gente teria de tirar a fita menor. Mas nessa lógica de todas terem o mesmo tamanho, olha só o que acontece. A pergunta é, né, como que eu faço essa dinâmica de escada, de degraus, né? Vamos lá, eu tenho uma fita aqui e ela tá dobrada. Ela tá dobrada formando o arco do cocar. Quando eu venho com a fita de cima e eu dobro ela sobre essa fita de baixo, ó, vou dobrar ela sobre a fita de baixo. Eu vou tentar segurar mais baixo aqui para vocês observarem isso, ó. Essa aqui, que é a primeira fita, eu tô segurando abraçadinho para ver se eu seguro todo mundo junto. Ela dá a sensação de que ela é maior, que ela tá mais aqui embaixo, não dá? Dessa sensação? Só que a fita de cima, ela dobrou sobre a fita de dentro. Ou seja, a primeira curvatura tava assim, mais fechada. Deixa eu curvar aqui na mesa para mostrar para vocês. A segunda curvatura, ela tá dobrando em cima de uma primeira, ou seja, a fita aqui de cima, ela tá mais aberta, porque ela tá dobrada em cima da primeira, do que a primeira. Então, olha lá, ó, elas têm o mesmo tamanho, e quando eu faço a curvatura, olha aqui embaixo, ó, onde tá uma ponta aqui, a outra ponta aqui, deixa eu colocar direitinho aqui na mesa para mostrar para vocês. Só organizar, aqui. Olha como ela forma a escadinha, né? Ó. Assim. Olha como ela forma também essa dinâmica de escada, tá vendo? Nas franjas também. Então, se você for fazer um cocar que tem várias fitas, você quer várias fitas com vários tamanhos de escadinha, desse desenho que forma esse degradê, você simplesmente precisa tirar tamanhos exatos de fitas. Porque a dinâmica de dobrar uma fita por cima da outra é exatamente essa dinâmica da curvatura que vai formar esse degradê, essa escada. Ou seja, você precisa cortar as fitas, que são as estruturas individuais, do mesmo tamanho. A medida é exatamente a mesma para todas as fitas. Bacana, né, pessoal, saber disso? Então era isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui no vídeo que eu vou ter o maior prazer de ler. Se você ficou alguma dúvida também, pode deixar a sua pergunta que eu vou ter o prazer de responder. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.